Fala galera, beleza? E quem tá falando é o Corinthians FF Contos de Terror. E hoje vamos falar de um garotinho que achou o Slenderman. Tá bom, gente? O nome dele é Gabriel. Então veja essa lenda aí, tá bom? Que ele achou do Slenderman. Veja esse vídeo agora. Você provavelmente já ouviu falar na lenda do Slenderman, um homem alto com tentáculos e com a face completamente branca, que ronda e assombra as florestas mundo afora. O relato de hoje é de um jogador de Free Fire que avistou o mesmo dentro do jogo e afirmou que foi perseguido pelo Slenderman em uma partida que o assombra até hoje. O jogador, por medo, não deu seu nome e preferiu ficar no anonimato, então no vídeo vamos chamá-lo de Gabriel. Antes de contar o relato do jogador, vamos saber um pouco mais da história do Slenderman. Slenderman é uma lenda urbana que se originou na internet. Ela é representada como uma figura estranhamente alta e magra, frequentemente retratada sem rosto. Por vezes ele também é descrito com membros que podem se esticar ou tentáculos saindo de seu corpo. Segundo a lenda, o Slenderman costuma perseguir crianças, se escondendo em floresta ou perto de árvores, para depois a capturar e matar. Ele também pode ser visto em fotografias de crianças, antes delas desaparecerem, e algumas pessoas dizem que sente sua presença, porém quando se viram para ver, ele já não está. O Slenderman foi uma lenda urbana que surgiu na internet, porém sua história acabou ganhando grandes proporções com pessoas em diversas partes do mundo, relatando que viram a estranha criatura. E é aqui que o Free Fire entra no meio disso. Meu nome é Gabriel. Eu comecei a jogar Free Fire há pelo menos 2 anos, em 2018. Eu amava jogar aquele jogo de tiro. Eu nunca gostei de jogos mobile. Sempre preferi jogos de console, mas confesso que aquele jogo me conquistou. Tudo começou quando meu Xbox parou de funcionar. Ele já era bem velho, já tinha mais de 7 anos de uso. E eu, lógico, como um viciado em jogos, eu não queria ficar sem fazer nada no meu tempo livre, já que a única coisa que eu fazia era jogar. Devido às dificuldades financeiras que a minha família estava passando naquele ano, infelizmente o Xbox tão cedo não seria levado para o conserto, e muito menos meus pais iriam comprar um novo. Então restou o meu celular. Eu entrei na Google Play e fui na parte de jogos mais populares. Foi então que eu vi aquele jogo chamado Garena Free Fire. Confesso a vocês que eu já tinha ouvido falar do jogo por conta dos meus amigos, que eram viciados naquilo. Então eu fui lá e testei o jogo. Nos primeiros dias eu não dei muita atenção e nem fiquei muito empolgado com o jogo. Mas depois de uma semana jogando, eu confesso que me viciei. Eu jogava praticamente o dia inteiro com meus amigos. Nada no mundo fazia eu largar o celular e abrir mão daquele jogo. O tempo foi passando e eu ainda não havia enjoado do Free Fire. E pra ser sincero, tão cedo eu não ia parar de jogar. Meus amigos e eu éramos viciados naquele jogo. Era realmente muito bom. Certo dia eu estava muito empolgado para jogar com meus amigos, mas por conta de uma tempestade as redes Wi-Fi da minha cidade caíram. Eu não fui afetado porque eu e meus pais já não tínhamos condições de pagar pelo plano de internet, então eu jogava pelo 4G mesmo. Meus amigos infelizmente usavam Wi-Fi e por conta disso eu fiquei sem alternativas, já que eu morava numa pequena floresta e em meio isolado do resto da cidade. O jogo até tinha a opção de jogar com aleatórios, mas eu não queria jogar com desconhecidos. Comecei então uma partida solo. Já era tarde da noite, por volta de 2 da madrugada, e eu não estava nem um pouco com sono. O tempo foi passando e já eram 4 da manhã, quando já não tinham muitas pessoas online no jogo, e as partidas estavam demorando para entrar. Mas eu não estava nem aí, eu queria mesmo era jogar. Depois de uns 2 minutos procurando por uma partida, eu finalmente consegui entrar em uma. Mal sabia eu que aquela era a partida mais macabra da minha vida. No começo estava tudo normal. O mapa era o mesmo. Meu personagem estava normal. A única coisa estranha era que o número de jogadores que tinha na partida eram apenas 10, e o normal é por volta de 50.
Eu não me assustei, já que eram 4 da manhã e não havia muitas pessoas jogando naquele horário. A partida foi passando e a partida logo foi ficando com apenas 3 pessoas no mapa. E o pior era que a partida ainda estava na primeira safe. Eu então fui andando o mapa e, obviamente, por não ter muitas pessoas na partida, eu não achava ninguém e ficava só andando o mapa sem muito o que fazer. Conforme o tempo foi passando e eu andava pelo mapa, comecei a sentir que eu estava sendo seguido ou observado no jogo. Estranhamente, eu me sentia assim também fora do jogo. Não liguei muito, já tive sensações parecidas e nunca tinha acontecido nada. Sempre foi coisa da minha cabeça. Eu comecei então a reparar em tudo ao redor de mim. Afinal, podia ser algum jogador querendo me pegar desprevenido. Ao olhar para o horizonte, eu comecei a perceber que havia uma figura alta com uma aparência completamente escura me observando de longe. Tomei um baita susto, mas coloquei na minha cabeça que aquilo era um bug do jogo. Eu então ignorei a primeira aparição dele, mas logo ele voltou a aparecer. Era a mesma figura me observando de longe, ao lado de uma árvore. Eu imediatamente capturei a tela do meu celular e fui em direção à figura, mas ele sumiu quando eu se aproximei. Eu realmente fiquei assustado com aquilo, mas eu estava com coragem de continuar a partida. As aparições continuaram e eu capturei mais momentos em que a figura apareceu, mas não consegui ficar muito tempo observando por conta de me sentir desconfortável com aquilo. No dia seguinte, na escola, eu mostrei as imagens para os meus amigos e eles ficaram chocados. Um deles disse que sabia quem era aquela criatura. Era o Slenderman. Ao chegar em casa, eu entrei no Google e pesquisei sobre ele. Eu confesso que quando soube da história, eu tive de novo a sensação de estar sendo observado de longe. Depois desses momentos assustadores, eu resolvi morar com a minha tia, que vivia numa casa no centro da cidade. Eu não deixei de jogar Free Fire, mas sozinho eu não jogo mais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo.